Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Somente até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs, eu quero hoje ser bastante objetivo, porque nós ainda queremos orar e ainda vamos ter o ensaio das irmãs. Então eu quero deixar tempo para tudo isso também. Mas eu não posso deixar de falar da palavra de Deus, e hoje ela vai ser direta comigo e com você. Porque existe algo, Diácono Júnior, que todos nós fazemos. Seja você uma pessoa com mais idade, uma pessoa mais jovem, seja você uma pessoa com mais economias, com mais recursos econômicos, uma pessoa com menos recursos econômicos, seja você uma pessoa com bastante estudo ou com pouco estudo, algo que todos nós fazemos, sabe o que é? Encontrar desculpas. E desculpas que eu estou falando não são pedidos de desculpa por arrependimento. Ah, eu estava andando, pisei no pé do diácono Evandro, então eu chego para ele e falo: me desculpe, estou pedindo desculpas. E ele, como é um homem educado, vai me desculpar. Não, pastor, não tem problema, pegou meu calo, estourou minha joanete, mas tudo bem, eu te desculpo. Não é esse tipo de desculpa. Mas a desculpa que hoje eu quero falar à luz da palavra de Deus é aquela explicação, e me permita hoje usar diretamente as palavras, aquela explicação esfarrapada que a gente dá para não fazer o que Deus está falando para a gente fazer, para não estabelecer um compromisso com Deus como Deus quer que nós estabeleçamos, porque é muito fácil encontrar desculpa para tudo. Uma vez eu convidei um familiar, uma pessoa da minha família, para um determinado evento, e eu não sei porquê, eu acho que a pessoa não queria vir, e até aí tudo bem, todo mundo é livre para fazer as suas escolhas, e seria muito mais bonito esse meu familiar falar assim para mim: olha, Milton, eu não vou, porque eu estou cansado, não estou muito afim. Não, a desculpa que essa pessoa me deu, através de um áudio do WhatsApp, foi: ai, desculpa, eu não vou poder ir, sabe por quê? Porque a minha cachorrinha está com depressão. E aí eu não posso deixar minha cachorrinha sozinha, porque ela está muito deprimida. Aí, com todo respeito aos pets, eu falei para ela: você vai faltar por causa da depressão da tua cachorrinha? Que impressão que eu tive? Que eu valho menos do que uma cachorrinha. Só que sabe quando você percebe que está na cara que aquilo não é explicação justa? Está na cara que aquilo é uma desculpa. Ou então, quando alguém pede para você fazer alguma coisa na sua casa, muito comum com jovens e adolescentes, quando os pais falam assim: ó, eu vou sair, a mãe fala:
quando eu voltar eu quero a louça lavada. E a mãe sai e volta, e quando ela volta, como é que está a pia? Cheia, do mesmo jeito que ela saiu. E aí a mãe chega para a filha ou para o filho e fala: eu não pedi para você fazer, lavar a louça para mim? E aí o adolescente, o filho, a filha chega, né, com aquela explicação esfarrapadíssima, falando: ai, desculpa, não deu para eu lavar a louça, sabe por quê? Porque tinha uma lagartixa dentro da cozinha, e eu não entro em lugar que tem lagartixa. Aí você fala assim: tudo bem, eu respeito o medo da lagartixa, mas manda a lagartixa embora, joga o chinelo nela e cumpre o seu dever. É lógico que eu estou usando exemplos aqui muito simples, para a gente se identificar, para a gente sorrir um pouquinho, mas você acredita que está entendendo muito bem do que eu quero falar. Nós como crentes, nós como cristãos, temos sim questões que Deus colocou na nossa mão para fazermos, chamados que Ele fez a nós para nós cumprirmos, locais, ações, chamados especiais que Ele entregou na nossa mão para que nós fizéssemos. Só que nós somos campeões em dar desculpas. E hoje eu quero falar de um profeta que, antes de ser profeta, no dia do seu chamado, a primeira atitude que ele fez diante de Deus foi dar uma desculpa para Deus. Eu estou falando de Jeremias, grande profeta da Bíblia, um dos profetas maiores. O seu livro é um dos maiores livros proféticos do Antigo Testamento. Mas quando Deus aparece a ele, ele era filho de sacerdote, e se você conhece um pouquinho da história judaica, você sabe que existia uma tribo chamada tribo de Levi, que foi separada exclusivamente para servir no templo, para adorar a Deus, para cuidar do louvor, mas não só do louvor, porque levitas não são só os músicos, levita é todo aquele que serve na casa do Senhor. Então aqueles que tocam e cantam aqui, sim, são levitas, mas aquelas irmãs que limpam a igreja também são levitas, aquele que carrega o banco é um levita, aquele que faz a manutenção na igreja é um levita, todos que cuidam da obra do Senhor são os levitas da casa de Deus. E esses levitas lá do passado, da tribo de Levi, eles não podiam fazer outra coisa. O levita não podia dar na telha e falar: agora eu quero ser agricultor. O levita não tinha escolha de dizer: agora eu quero ser um arquiteto, um engenheiro, eu quero construir pirâmides. Não, você é um levita, você é filho de sacerdote, você vai ser sacerdote também. Literalmente o provérbio brasileiro, que filho de peixe tinha que ser peixinho, não tinha escolha. E Jeremias era filho de sacerdote. Só que quando Deus levantava um profeta no Antigo Testamento, a intenção de Deus não era adivinhar o futuro, porque profeta não é adivinho, essa não é a função da profecia. A profecia veterotestamentária, ou seja, a profecia do Antigo Testamento, ela tinha uma função muito direta: mostrar ao povo, mostrar às autoridades, mostrar às lideranças religiosas o que não estava agradando a Deus. E quando Deus aparece a Jeremias e diz: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, e você será um profeta usado por mim para pronunciar aquilo que eu desejo que você pronuncie. Jeremias era muito consciente de que aquilo que ele iria enfrentar era um enorme desafio, não ia ser uma tarefa fácil. E a coisa mais tranquila que a gente tem quando a gente enfrenta um desafio, uma tarefa que não é fácil, o que é? Colocar uma desculpa. Ah, tem que carregar os bancos da igreja. Ai, não posso que eu estou com dor na coluna hoje. Tá nada, mas é uma bela desculpa, né? Ah, eu preciso fazer. Ah, eu não posso porque eu machuquei o meu joelho, o meu cotovelo. Ah, eu não posso fazer nada porque tem que secar as minhas unhas, não é? A gente arranja desculpa. E Jeremias, quando percebeu o tamanho do desafio, que Deus o chama, que Deus coloca na sua mão: você vai ser o meu profeta, com certeza ele já pensou: eu vou arranjar problema, porque se Deus falar, colocar na minha boca uma palavra contra os sacerdotes, eu vou ter que profetizar contra os meus pais, contra o meu pai,
contra os sacerdotes, contra a minha família, porque afinal de contas todo mundo que está lá é levita, é da tribo de Levi, então todo mundo era da família de Jeremias. Então Jeremias fala a seguinte frase, brilhante, para quem quer dar uma desculpa, versículo 7, mas o Senhor, versículo 6, então disse eu quem? Jeremias, Senhor, eis que eu não sei falar, eu não posso ser profeta porque eu não sei falar, afinal de contas diz assim, porque eu sou uma criança, Quantos anos você acha que Jeremias tinha nesse momento do seu chamado? Muita gente vai dizer uns 10 anos, mais ou menos, uns 7, uns 12, apesar que quem tem 12 não gosta de ser chamado de criança, mas vamos lá, 12 anos, 10 anos, 9 anos, 8, não é isso mais ou menos que a gente imagina? Não é isso que às vezes aparece nos filmes? Sabe quantos anos tinha Jeremias? Quantos? 17 anos. Quem tem 17 anos aqui? Tem alguém? Levanta a mão bem alto. Você é o seu culto hoje. Hoje é o culto da Luísa. 17 anos. Luísa, fala a verdade, você é uma criança? Não, a mamãe acha. O papai também, né papai? A gente sempre vai achar. A minha tem 23, para mim é um bebê. E você que tem filho de 40, são bebês também, são ou não são? A vida inteira. Agora o Leão é um bebê de verdade, né? Mas Luísa, 17 anos não dá para falar. Eu sou uma criança, eu não sei falar. Ele já estava sendo preparado para a vida sacerdotal, porque os filhos dos sacerdotes já ingressavam em uma escola especial, em uma preparação especial, para se tornarem sacerdotes. Só que o desafio era grande, Deus fala com ele, e ele coloca diante de Deus um impedimento, eu não posso, porque eu sou uma criança. Vamos lembrar de outro também que coloca impedimento, Moisés. Diante da sarça ardente, lá no livro do Êxodo, capítulo de número 3, quando Deus fala, eu vou te mandar para o Egito, Moisés sabia qual era o rolo que ele ia ter que enfrentar, onde ele ia entrar, porque ele já saiu de lá fugido, ameaçado de morte, condenado de morte, porque ele matou um egípcio, e ele ia ter que voltar lá. O que ele fala para Deus? Senhor, eu não posso, porque eu sou pesado de língua. E você já percebeu que a gente age da mesma forma? Eu não posso assumir um compromisso com Deus, porque eu tenho tanta atividade na minha vida. Eu não posso ser dizimista, porque eu tenho tanta dívida para pagar. Eu não posso ficar nessa igreja, porque afinal de contas eu moro um pouco distante. Ou então os dias de culto não me agradam muito. Ou porque eu cheguei aqui e de repente eu não fui muito com a cara de uma ou de outra pessoa. Afinal de contas, nós temos que entender uma coisa, o chamado não é meu, o chamado não é da igreja, o chamado é de Deus. E se Deus te chama para fazer, se Deus te chama para assumir uma responsabilidade, se Deus te chama para você assumir uma posição, não adianta ficar dando desculpas. Porque quando Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança, na hora Deus colocou a resposta e disse, não diga isso. Sabe por quê? Abra a tua boca e eu a encherei, porque a palavra não é tua, Jeremias, a palavra é minha, porque eu sou o Senhor. E a gente faz isso, para mim é difícil. E o Senhor fala, não tem problema. Eu não consigo porque eu estou sozinho. Aí Deus fala, não tem problema, eu vou colocar um Barnabé do teu lado. Barnabé não foi o companheiro de Paulo, o pastor Gabarron, que o acompanhou por grande parte das viagens missionárias. Paulo para não ir sozinho, porque Paulo não era casado. Paulo não se casou, foi uma opção dele, ele nunca obrigou ninguém a não se casar, mas ele disse, é uma escolha minha. Quem não é como eu, para não viver abrasado, casa. Então olha, para você não viver abrasado, casa, viu? Casa e pronto, para não ficar dando mole por aí. Agora tem pessoas que não querem e tudo bem, não há problema nenhum e não é pecado, Paulo escolheu isso. Mas para Paulo não ficar sozinho, Deus escolheu Barnabé, vai lá com ele. Eu quero te dizer uma coisa, se Deus está te chamando, Ele não vai deixar você sozinho.
Se Deus colocou esse caminho para você, Ele não vai deixar você abandonado. Se Deus colocou no seu coração esse chamado para que você faça alguma coisa, Ele não vai te desamparar. Só que precisamos tomar jeito. E que jeito? Parar com as nossas desculpas. Hoje eu tinha toda a razão do mundo para convidar alguém para dirigir o culto e para pregar aqui. E algo que eu faço com muito prazer e divido a oportunidade com vários de vocês, e quem é da igreja sabe disso. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou virado. O que é estar virado? O pastor está louco? Não, gente, calma. Às vezes eu sou um pouquinho doido, mas não estou não. O que aconteceu? Fizemos a vigília de sexta para sábado. Saímos daqui 2:30 da manhã. E aí o meu relógio biológico, Júnior, inverteu. Fui dormir sábado, por volta de 7:30 da manhã, que eu consegui dormir. Acordei 2 e pouco, 3 horas da tarde. Almocei 5:30 da tarde. Ontem saí, fui na pizzaria por causa da minha esposa, porque era aniversário da mãe dela. E ela falou: vamos na pizzaria comemorar. Falei: tá bom, eu só obedeço, né? Não vou brigar em casa, né? Aí fomos para a pizzaria, comemoramos o aniversário da sogra, voltei para casa, aí vamos dormir. O Leão demorou para dormir, quase 2 horas foi dormir. Resultado, quantos minutos eu dormi de sábado, 4 horas da tarde até agora? Nenhum. E eu não estou falando isso para dizer a você que eu sou super-herói, não. Estou com sono, gente. Se eu sentar ali, não me dá 5 minutos, não me dá 3 minutos que eu vou estar. Quando eu voltei para casa depois da reunião de obreiros, tive reunião de obreiros ainda hoje de manhã, e fiquei falando 3 horas aqui, Aparecido. Já falei 3 horas durante a manhã aqui na igreja. Quando eu cheguei em casa, elas vieram para a igreja, eu coloquei o celular para despertar, falei: pelo amor de Deus, Jesus, eu não posso dormir, eu não posso dormir, eu não posso dormir, porque se eu dormir eu não me garanto. Você é assim também ou não? Porque você fala assim: são só 5 minutos. Quem já falou que ia ser só 5 minutos e dormiu 1h30? Todo mundo, não é? Não é isso, Elaine? Você fala: não, vai ser só 5 minutinhos. Você aperta a soneca uma vez ali, Renata, você fala: é só uma vez. Quando você vê, passou 1h30. E eu falei: não posso dormir, Jesus, não posso dormir, Jesus. Sentei no sofá. Ô, coisa gostosa é dormir no sofá, é ou não é, gente? Ah, meu Deus do céu. E aí o sofá falava: dorme, Milton. Dorme, Milton, eu não posso, eu tenho igreja. E eu poderia, e com todo direito, não seria um pecado. E não estou querendo me mostrar especial para você, não. Mas eu quero dizer para você que hoje é o dia de eu estar aqui fazendo aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Então, se é necessário esforço, não adianta eu chegar para Deus e falar assim: não, Senhor, hoje eu não vou pregar, porque foi essa palavra que Deus preparou para falar ao seu coração. E eu não vou levar ela para casa, porque Deus está falando para você, com todas as letras: chega de você dar desculpas para Deus. Você está entendendo? Desculpa, eu vou usar uma expressão direta. Você está entendendo ou eu tenho que desenhar? Não é assim, moçada, que vocês falam? Está entendendo ou eu tenho que desenhar? Está claro? Até quando? Oi? Está ligado? Está ligado? É isso mesmo? Está ligado? Não sei o que está ligado, mas enfim. Você está entendendo? Até quando? Ah, não faço por causa do fulano. Não vou por causa da ciclana. Não aceito por causa da dificuldade. Ah, é um desafio muito grande. E se não der certo? E se não for isso que Deus tem para mim? Se não for isso que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para você vai te alcançar aonde você estiver. Porque eu creio na Bíblia que fala assim, que estes sinais seguirão aos que crerem. Você não tem que correr atrás do milagre, mas se você está com Jesus, é o milagre que alcança você aonde você estiver. Mas chega de dar desculpas. Você não firma com Jesus por uma série de desculpas. Ah, eu não firmo na igreja por causa disso, ah, por causa daquilo, ah, por causa do não sei o quê. Ah, pastor, mas é tão difícil. Eu pergunto: o que não é? Ah, pastor, eu tenho que vir de condução para a igreja. Olha que coisa abençoada, agora em São Paulo, a condução de domingo é de graça, é ou não é? Olha que maravilha, até isso Deus foi bom com a gente. Eu não sei que prefeito que fez, e não estou aqui para fazer propaganda de nenhum prefeito, viu, Vinícius?
Mas até para quem vem de ônibus, dá para vir para a igreja agora de graça. Porque antes dava essa desculpa, Eliana, eu não vou para a igreja que tem que pagar a condução. Agora a condução é zero. E aí, Joyce, qual é a desculpa? Apesar que você nem precisa, você vem de moto, né? Vem de nhen, né? A moto do crente, Abraão, né? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, pede explicação para o amiguinho do lado aí, né? As desculpas que a gente dá. Eu sou muito velho para servir na obra de Deus. Gente, velho é o diabo. A Bíblia fala, não sou eu que falo, a Bíblia diz assim: ainda quando tiverem seus anos avançados, darão frutos para a glória de Deus. Talvez você não tenha força para sair correndo aqui na igreja, mas você tem força para orar. E eu garanto, experiência própria, quanto mais os anos passam, mais a oração fica perto de Deus. Lá em Vila Gerte, quando eu dirigi a igreja em São Caetano, havia o pastor João Teixeira, alguns aqui o conheceram, um senhor de 94 anos. E quando eu o chamava para orar na frente, eu não tinha medo de falar: pastor, vem orar aqui, que a sua oração não tem intermediário. A minha vai parar no meio do caminho, mas a sua, com 94 anos, não tem nada mais que impeça. A tua já chega direto na presença de Deus. Porque a pessoa, quando passa de alguma idade, ela já não se preocupa com as coisas que as pessoas jovens preocupam, né? O jovem preocupa: meu cabelo, a aparência, meu pé, não posso. A pessoa madura, ela já é resolvida. Ela calça a sua sandália, ela calça uma meia cor-de-rosa, ela veste um vestido de bolinha, ela coloca lenço na cabeça e sai feliz, porque ela já não precisa mais provar nada para ninguém. E eu quero dizer para você, eu me orgulho das pérolas aqui da nossa igreja. Vocês dão frutos nesta igreja e o Senhor tem abençoado a vida de vocês. Quem é pérola, diga amém. Então vocês são bênção aqui nessa igreja. Eu quero mais uma vez dizer, para chegar ao final do sermão: chega de dar desculpa. É longe, é perto, é cansativo, é difícil, não consigo, meu salário é pequeno, não tenho carro, a condução é cara, o combustível tem que pagar, tenho que acordar cedo amanhã. Não é assim? Antigamente o culto da igreja aqui de domingo terminava 8h30, 9 horas da noite. Qual era a reclamação? É muito tarde, eu tenho que acordar cedo domingo, segunda para trabalhar. Nosso culto termina em média 7h30 da noite. Dá para falar que 7h30 da noite no domingo é tarde? É tarde, Ricardo? Não é. Você ainda vai voltar para casa, ainda vai assistir o jogo para ver quem ganhou e quem perdeu. Está sabendo quem ganhou ou não? Gente, como correm essas notícias aqui na igreja? Eu preciso fazer uma auditoria na igreja aqui, porque a notícia corre, misericórdia. Eu estou aqui no púlpito, viu, irmão Luiz? Eu não sei de nada, mas todo mundo sabe quem ganhou, quem perdeu, né? Do futebol. Eita misericórdia. Chega de dar desculpa, você está entendendo? Quem está entendendo a palavra de Deus, diga amém. Chega de desculpa. Chega de dizer: é por causa do meu pai, é por causa do meu filho, é por causa da distância, é por causa do tempo, é por causa da minha idade, é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho carro, é porque ninguém vai comigo. Chega. Jesus foi muito claro, Deus foi muito claro e falou para Jeremias: Jeremias, o que você está falando para mim é desculpa, porque eu não estou chamando você pelo que você sabe falar, eu estou chamando você para te usar como profeta da minha palavra. Deus não está chamando você por tudo que você acha que você tem, porque nós nada temos, mas nós somos chamados porque Ele quer nos usar. E receba da parte de Deus: o dia que você falar sim para o Senhor, Deus vai começar a te usar de uma forma grandiosa. Mas você precisa falar sim para Deus, você precisa tomar uma decisão. Um dia você teve que falar, diácono Davi, não para uma tradição familiar de outra religião, envolvidos com testemunhas de Jeová, e outros aqui têm essa tradição também familiar, e você teve que dizer não. E não é para ficar bravo com eles, nem virar inimigo, mas foi uma escolha. Você falou: eu vou escolher isso, porque eu não posso dar desculpas e falar: Senhor, eu não posso te servir, porque toda a minha família é católica. Quanta gente dá essa desculpa? Eu não posso me batizar, porque a minha família toda é espírita, o que a família vai pensar? E a gente vai dando desculpas, e sabe o que acontece? Nada.
Tua vida não prospera, você não caminha, você podia hoje já ser um obreiro na igreja, você podia estar ganhando almas, você podia estar realizando na obra do Senhor, mas você está empacado, você está atolada, porque você só dá desculpas. A desculpa era: meus filhos são pequenos, e aí você não servia, porque dependia de ficar no colo, bebês. Aí depois a desculpa foi: eles só ficam andando para lá e para cá. Aí a desculpa depois foi: agora não para, está subindo as paredes. Que criança que não sobe as paredes? É só a sua? Hein? Aí cresceram, são adolescentes. Agora eu não posso, porque eu preciso ficar de olho neles 24 horas. Aí está namorando. Eu não posso me envolver com as coisas da igreja, que eu tenho que ficar de olho no namorado da minha filha. Aí vai casar. Não, agora não dá, porque eu tenho que preparar o casamento. Aí casa. Bem, agora não dá, porque agora tem que pensar, né, nos netos que estão chegando. Aí nasce o neto. Agora eu não posso, porque eu tenho que cuidar do neto. Já percebeu que se for assim, Branca, a gente nunca vai fazer nada? Porque todos nós temos as nossas ocupações e as nossas preocupações. Chega de desculpa. Chega de desculpas. Chega de desculpas. O Senhor está te chamando. O Senhor está falando com você. Eu quero te usar. Eu quero você firme no Evangelho. Eu quero você firme na minha presença. Eu quero que você me deixe fazer de você um grande vaso de bênção. Mas a gente precisa parar de dizer: não dá mais. Eu vou encerrar apenas falando para você uma experiência pessoal que aconteceu nos últimos 4 anos na minha vida. 3, 4 anos. Eu já estou presidindo essa igreja há mais ou menos uns 6, 7 anos. Eu acho que mais ou menos isso, até mais. Uns 5 anos. 2015, então 9 anos, já faz bastante tempo. E desde que eu assumi a presidência, os dirigentes e muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, alguns já conhecem essa história: pastor, vamos fazer tal coisa, pastor, vamos abrir igreja em tal lugar, pastor, vamos. E a minha resposta sempre era, seu Jurandir: não, não dá. Por que eu falava não dá, hein, diácono Evandro? Porque não tem dinheiro, porque quem que vai dirigir aquela igreja? Quem é que eu vou enviar? Ninguém quer ir. E eu sempre dizia não. Um dia eu estava sentado nesta igreja de noite orando, e às vezes eu faço isso quando você está em casa. Eu estou aqui na igreja sozinho, com as luzes apagadas. Não é superstição, tá? Mas é só para não chamar a atenção de quem passa na rua e vê a igreja à noite iluminada. E eu estava sentado mais ou menos na região da Josefa. Viu, Josefa? Essa região aí é abençoada aí, viu? Vocês estão sentados aí, eu oro por aí. E aí eu estava orando e eu falei: Jesus, eu não aceito, chega. Todo mundo que fala para mim, vamos fazer alguma coisa, eu falo não. Eu falo não dá, não tem dinheiro, não tem quem dirija. Eu falei: não é possível, Jesus. Eu sou presidente de uma igreja, a igreja é tua, a igreja tem que crescer, e eu não posso ser esse obstáculo. Aí eu falei para Jesus, aí nesses bancos, eu falei: Senhor, a partir de hoje, quando for para a sua obra, e se for da tua vontade, eu vou dizer sim. Ainda que eu não tenha um tostão no banco, e nem no bolso, eu vou dizer sim, porque é a tua obra. Resumindo a história, sabe o que aconteceu? Depois que eu comecei a falar sim para Jesus, sim para a obra de Deus, olha só, Deus nos deu Itabaiana, Deus nos deu Alagoas, que é Penedo, Deus nos deu Peruíbe, Deus nos deu Farroupilha, Deus nos deu 3 igrejas em Moçambique, Deus nos deu agora Camaçari, Deus está preparando novas igrejas, Deus deu agora a aldeia indígena, e tudo isso depois do dia que eu falei: agora eu só vou falar sim para a obra de Deus. Esse é o meu testemunho, porque o que eu dava para Deus, evangelista Helenice, eram as minhas desculpas, mas Deus nunca perguntou se eu tinha dinheiro para fazer a obra dele. Ele nunca falou para mim, pastora Sônia, quanto dinheiro você tem para fazer a minha obra? Não, a única coisa que Deus falou para mim, qual é? Faça a minha obra, porque a glória, a graça e o recurso vem da mão do Deus Todo-Poderoso. Experimente isso, pare de dar desculpa, assuma um compromisso com Deus. Diga: agora eu vou ser sério na igreja, agora eu vou estar presente na igreja, agora eu vou dizimar na igreja, agora eu vou participar dos departamentos, agora eu vou evangelizar, agora eu vou convidar alguém para vir para a igreja. Você vai ver o quanto a sua vida vai ser abençoada e quanto a igreja vai crescer para a glória do Senhor Jesus. Chega de desculpas, Deus está te chamando hoje. Diga sim para Jesus. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós.